Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Semana de eleições gerais, né, gente? E os trends do Google estão recheados de informações e pesquisas relacionadas ao tema, inclusive várias dúvidas. Por isso, a gente destaca aqui 2 trends que vão estar presentes no nosso programa aqui no primeiro bloco. Título de eleitor digital. Esse termo foi parar no ranking das buscas porque o e-título, né, com ele você não precisa entregar o seu documento físico ao mesário, pode apresentar o título de eleitor digital. E também nos trends dessa semana nós temos TSE, né, que é o Tribunal Superior Eleitoral, com mais de 50 mil pesquisas. O TSE é que cuida, né, de todas essas etapas presentes nas eleições, juntamente com os TREs, os Tribunais Regionais Eleitorais, eles são responsáveis aí pela administração do processo eleitoral do nosso país. Bom, então para a gente entender o que pode e o que não pode nesse domingo de eleições, eu converso com Alessandro Costa, que é mestre em Ciências Políticas e também especialista em Direito Eleitoral. Tudo bom, doutor? Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mari. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Bom, a primeira dúvida que a gente fez um filtro ali na internet, né? O pessoal quer saber se pode ir no dia da votação com a camiseta do candidato, com bottom, com bandeira. Como é que funciona? Como é que o eleitor tem que se comportar no domingo de eleição? Olha, essa é uma dúvida recorrente, inclusive nas eleições passadas, de 2018, houve até a necessidade da manifestação do próprio TSE quanto à possibilidade, sim, dessa manifestação, desde que seja silenciosa pelo eleitor ou eleitora. Ou seja, como é que funciona? O Código Eleitoral estabelece que o eleitor, a eleitora, de forma silenciosa, pode portar dístico, broche, camiseta, até mesmo bandeira, que vincule aquele seu candidato de preferência. O que ele não pode, de maneira nenhuma, é entregar algum material desses ou conversar com pessoas que estejam na fila, por exemplo, tentando convencê-las a votar no seu candidato de preferência. Doutor, outra pergunta também muito frequente, né, e que tem a ver com essa questão, na internet tem tido alguns diálogos dos internautas sobre a questão de não ir caracterizado nem com cor do partido, nem com foto do candidato, por causa desse cenário, infelizmente, que a gente está vivendo, né, de violência, de intolerância, de polarização. Então, existe também aquela questão, é direito do eleitor, né, ele ir completamente a caráter, da forma que ele quiser, representando o candidato que ele quiser, mas vale um pouco o bom senso, porque a gente tem visto algumas cenas preocupantes, né, agora nessa reta final das eleições. Verdade, Mari. Na verdade, nós temos visto, inclusive, uma certa recalcitrância, um certo cuidado do próprio eleitor em colocar, em adesivar, por exemplo, seus veículos, né, utilização de broches, por conta desse quadro que a gente tem visto, na verdade, nos últimos dias, um acirramento da campanha eleitoral, notícias de violência. Então, legalmente, qualquer eleitor vai poder, sim, utilizar aí das cores que identificam a sua preferência política. Agora, o próprio código estabelece uma outra questão. Após votar, o eleitor ele não pode ficar aglomerado, ele não vai poder ficar em grupos, porque isso também é vedado no processo eleitoral. A força-tarefa que sempre fiscaliza as zonas eleitorais vai estar atenta quanto a isso. Então, o eleitor vota, ele não pode ficar aglomerado, e principalmente essa aglomeração com eleitores caracterizados com cores de determinado candidato ou partido. Aí sim há uma vedação, até para que não haja o tumulto no dia da votação e um certo constrangimento em relação a outros eleitores de cores partidárias diferentes. Essa eleição também a gente teve muita fake news, né, durante todo esse período. Na verdade, a gente não teve trégua, né? Durante a pandemia a gente vivenciou isso, agora no período eleitoral também. E teve uma fake news que muita gente acabou ficando indignada e não entendeu nada, que é a questão da presença do celular. Eu posso levar o meu celular ou não? Então, eu queria que a gente esclarecesse aqui, doutor. Não é que você não pode levar o celular com você no dia da votação, até porque a gente vai explicar daqui a pouco do e-título. Então, justamente existe o e-título, o título digital, para você apresentar. A questão é na cabine de urna, né? Por que não pode o celular lá?
Isso mesmo, Mari. E eu vou até dizer que isso não é novo, viu? É uma vedação já antiga. Nosso código é de 65 e o disposto no Código Eleitoral proíbe qualquer instrumento que possa vazar o princípio do segredo do voto. Então, não há possibilidade, desde muito antes, por exemplo, máquinas fotográficas nunca puderam ser admitidas na cabine de votação. Então, o celular, o eleitor vai poder portá-lo, sim, ele vai ter que informar ao mesário que está portando o celular. Se nesse celular, como a gente vai falar daqui a pouco, ele tiver o seu e-título, que facilita muito, ele vai poder mostrar ao mesário, aí o mesário vai liberar a votação, ele vai deixar o seu celular momentaneamente com o mesário, vota, e na volta ele vai receber tanto o seu celular de volta quanto o comprovante de votação. Então era muito comum que o eleitor, nas eleições passadas, por exemplo, nós tivemos aí uma certa mitigação dos procedimentos quanto a evitar que o segredo do voto fosse vazado. Ou seja, a gente teve em últimas eleições aí o eleitor podendo portar o celular, mas não podendo usá-lo na cabine de votação. O que aconteceu tão somente na resolução expedida pelo TSE recentemente é que ele detalhou, essa resolução detalhou os procedimentos para garantir o sigilo do voto. O celular não vai ser sequer portado na cabine, tem que ser entregue ao mesário. Agora, sempre tem, né, aquelas pessoas que querem burlar a lei. O que acontece se a pessoa, às vezes, vai com 2 celulares, apresenta um e vai com outro, né, lá na cabine de votação e acaba registrando, que a gente sempre vê nesses flagrantes de algumas fotos da cabine. O que pode acontecer com essa pessoa? Qual que é a consequência? Essa pessoa pode responder por crime eleitoral, ou seja, há uma determinação expressa de que nenhum instrumento possa vazar esse princípio basilar, inclusive é um princípio para a proteção de todo eleitor, do segredo do voto, e se houver, então, não seguimento dessa disposição, o mesário está orientado, inclusive, se ele perceber que houve essa fraude, né, quanto a entregar um celular, levar outro e filmar o momento da votação, o mesário está orientado a chamar as autoridades policiais e também o juiz eleitoral, e essa pessoa, então, em flagrante, pode ser levada, conduzida a uma delegacia e pode responder por um crime e aí, eventualmente, ter que poder até mesmo ser julgado e terá que pagar nas penas da lei. O Código Eleitoral estabelece que fraudar a determinação legal quanto ao sigilo do voto pode ensejar, inclusive, responsabilização criminal. É isso, não dá para fazer graça, né, na cabine de urna, não foi feita para isso. Bom, vamos falar do e-título, então? Esse aplicativo do TSE que garante, então, que você tem aqui no celular, na palma da sua mão, né, o seu título de eleitor eleitoral. Mas existe um prazo, doutor, que muita gente, brasileiro, deixa tudo para cima da hora, né? Então, até sábado que vai poder baixar e ter aqui o título. Deixou para domingo, já era. Isso, e Mari, eu até recomendo que a juventude aí que está nos assistindo, todo mundo já muito familiarizado com aplicativos, com baixar e tal, que já o façam o mais antecipadamente possível, porque, na verdade, esse aplicativo nos últimos dias foi o campeão de aplicativos baixados, mais de 30 milhões de pessoas baixaram o e-título. Então, baixar o mais rápido possível garante a esses eleitores e eleitoras informações todas concentradas no seu aplicativo, informações que vão liberar muito mais facilmente, inclusive, na sessão de votação para que ele possa votar rapidamente, tranquilamente, informações, por exemplo, sobre local de votação, sessão eleitoral. O e-título também garante a possibilidade no próprio aplicativo de, eventualmente, algum eleitor que não possa votar no dia, que ele possa justificar no próprio aplicativo e-título. Então, como ele está campeão de procura para ser baixado, eu aproveito aqui o seu espaço, Mário, para informar e solicitar a todos aqueles que ainda não baixaram que o façam mais rapidamente, porque ele só pode ser feito até sábado, né? No domingo não haverá possibilidade, mas por essa procura muito grande, quanto antes, melhor, né?
A gente separou também, doutor, um print aqui do Meu é Título, que eu vou pedir aqui para o nosso diretor colocar aí na tela, para o pessoal que tem curiosidade de entender como é que funciona esse documento digital. Na foto, claro, eu tinha 16 anos, jovem, e aí a gente vê... aproveitou essa possibilidade de votar com 16 anos. Exatamente, era novinha e já votava. Bom, aí a gente tem as informações, então, do número, da sessão, né, da zona que você vai votar, os nomes dos pais, tudo direitinho. E embaixo também tem um QR Code, é esse QR Code que serve também de conferência na hora, não é isso? Isso mesmo. É importante que todos saibam que é uma garantia também para o eleitor, aquelas sessões eleitorais que têm utilização do e-título e também aquelas sessões eleitorais que já passaram pelo recadastramento biométrico, tem sempre, estatisticamente, um índice muito menor, por exemplo, de abstenções, porque muitas vezes as abstenções são, na verdade, pessoas que já faleceram e não houve o recadastramento, a atualização. Então, toda a sessão eleitoral e que tem o e-título, que tem recadastramento biométrico, a qualidade e a segurança de informações é muito maior. E esse e-título, como a gente falou, é bem simples. Você procura o site da Justiça Eleitoral, pode ser tanto o TSE quanto o TRE, de onde você está nos ouvindo agora, e lá tem todas as explicações. Em 4 passos, você rapidamente consegue ali baixar as informações necessárias para ter o e-título já validado para as eleições desse ano, eleições de domingo. Mari. Vamos ter uma noção, então, de como é que está esse cenário. No Twitter, a gente perguntou para os internautas se já está todo mundo com o e-título baixado no celular. Então, vamos ver o resultado dessa enquete que a gente fez no Twitter da TV Justiça? Olha só, 60% já se garantiu, baixou o aplicativo e vai ter essa praticidade no dia. 40% ainda não. Então, reforçando, a gente está na quarta-feira, ainda tem quinta, sexta e sábado, que é o último dia para baixar, então, o aplicativo e ficar com o título de eleitor digital. Importante também dizer, Mari, que mesmo que haja algum problema, alguém se esqueça e tal, não baixe o e-título para o primeiro turno, naquelas localidades em que houver segundo turno, você pode ir lá novamente buscar e baixar esse e-título. Então, o que vai acontecer? No dia 2 de outubro não será possível baixar o aplicativo, mas no dia 3 de outubro já volta a possibilidade de todos que estão nos ouvindo aqui baixarem. E volto a dizer, é muito importante porque te garante aí segurança. Você já, na hora que você baixar, você já verifica se houve atualização ou não do seu local de votação, né? Eu recentemente anteontem vi, que meu local, minha zona eleitoral mudou, é o mesmo colégio, mas em zona eleitoral diferente. Então facilita bastante para quem já adiantar aí e buscar esse e-título. É verdade. Bom, agora tem também uma questão que foi levantada ali na redação, quando a gente estava fazendo o roteiro aqui do programa, que é o seguinte, é um aplicativo, né? A gente sabe que tecnologia, às vezes, né, muito acesso, vai dar algum problema. E aí todo mundo se perguntou, poxa, e se der algum problema no e-título, como é que eu faço para votar? Né? Então, se eu tenho aqui meu celular, está com e-título, mas no dia do domingo ali não consegui abrir, deu algum problema no aplicativo, como é que eu faço para votar? Então, com um documento de identificação com foto, qualquer eleitor ou eleitora pode votar. Então, o importante é o seguinte, você já deve saber, deve adiantar, deve buscar, tanto no e-título quanto no site do TSE ou dos TRS, você já pode consultar o local da sua votação. Então, se no dia você já sabe onde é o local da sua votação, sessão eleitoral, você chega lá, não tem o e-título, nem mesmo o título físico, com um documento de identidade, com um documento que pode ser a carteira de identidade, pode ser um passaporte, um documento de identificação com foto, você vai estar liberado para votar. Então, não é apenas o e-título. Se você levar o título físico, é importante ressaltar que se você levar o título físico, como ele não tem fotografia, você deverá levar também um documento com identificação e foto. Com o e-título, você resolve tudo. Sem o e-título, você deve levar um documento com foto e, sabendo onde vai votar, não haverá nenhum problema no dia da eleição. Perfeito. Então, só para reforçar, você descobre aí o seu local de votação no site do TSE e também aqui no aplicativo do e-título tem lá. Você consegue descobrir direitinho o local. Doutor, para a gente finalizar aqui, uma dúvida que é campeã. Voto branco, voto nulo. Qual que é a diferença entre os dois? Olha, em termos de significado quanto a quem vai ganhar, quem vai perder, não tem diferença nenhuma. Nem voto branco, nem voto nulo conta para votos válidos, que é o que decide uma eleição. Então, efetivamente, até sempre lhe dou esse exemplo. Imagine que um governador
ele tenha lá 40% naquele estado de votos nulos e mais 20% de votos em branco. Pois bem, não vai mudar nada porque aqueles outros 40%, já que 60% foram entre brancos e nulos, aqueles outros 40%, que são vários, é que vão decidir as eleições. Então, voto branco, voto nulo não vale nada para a decisão de eleições, vale apenas quanto estatística. Agora, a diferenciação entre umas doutrinária que a gente encontra é que o voto em branco é um voto que o eleitor apõe por não ter um candidato de sua preferência, e o voto nulo seria um voto de protesto, né? Essa é uma diferenciação meramente doutrinária. Na prática, nenhum nem outro conta para nada para a decisão de quem vai ser eleito naquela eleição, já que se leva em consideração apenas os votos válidos. É isso, voto válido é o que conta. Doutora, acabou nosso tempinho aqui, eu preciso continuar com o programa, mas eu te agradeço, foi ótimo o nosso bate-papo, a gente esclareceu bastante dúvida. Muito obrigada. Mari, foi um prazer, estou sempre à disposição de todos vocês aí. Até mais, doutor. Você de casa fica comigo, vamos voltar aqui para as telas do Google para saber quais foram os outros assuntos, né, que foram pesquisados durante a semana na internet. Vamos lá, começando então os destaques com o assunto do início da semana, Brasil e Tunísia, né? Teve jogo e durante o jogo que aconteceu na França, uma banana, gente, foi jogada na direção do Richarlison, depois que ele marcou um gol para o Brasil. O ato racista foi repudiado pela Confederação Brasileira de Futebol e, segundo a Confederação, abre aspas, né? Essa é uma aspa da nota dele, seja dentro ou fora de campo, atitudes como essa não podem ser toleradas, fecha aspas. Até quando, né, que a gente vai viver e noticiar essas questões? É um absurdo. Bom, notícia agora para os concurseiros, nosso próximo tópico. Saiu o edital do concurso da Polícia Militar da Bahia. São 2.000 vagas para a carreira de soldado, que exige apenas o nível médio. A banca organizadora é a FCC e o salário inicial é de R$4.000. As inscrições começam já agora, dia 13 de outubro, e vão até o dia 11 de novembro. As provas estão previstas para o dia 22 de janeiro do ano que vem. Dá para se preparar, hein? E o nosso último destaque é meningite. São Paulo, gente, enfrenta um surto da doença e chegou a confirmar a morte de uma mulher de 42 anos ontem por essa doença, a meningite. Segundo o Ministério da Saúde, a meningite é uma inflamação nas meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela é transmitida por meio de contato com gotículas ou secreções do nariz e da garganta. A boa notícia é que tem vacina para meningite. Então, se você não tomou, vá até o postinho aí mais próximo da sua casa, ver se está tudo em dia na sua carteira de vacinação. A gente faz agora uma rápida pausa, voltamos no próximo bloco com mais notícias, não saia daí. Já estamos de volta e vamos agora para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. A gente começa com a fake que está sendo desmentida aqui na nossa programação. Pode rodar. Circula uma fake news dizendo que o uso do flúor na água e nos produtos odontológicos faz mal à saúde. Entretanto, isso não é verdade, porque existem centenas de estudos científicos com evidências científicas pelo mundo todo demonstrando a eficácia do flúor claramente e que a sua administração é segura. O flúor é administrado na água de abastecimento há mais de 80 anos e mesmo nos produtos odontológicos e nos cremes dentais. Aqui no Brasil, a utilização do flúor na água de abastecimento acompanhada com ações preventivas sempre supervisionadas por um cirurgião dentista, reduziu drasticamente a cárie dentária no nosso país. O flúor tem um apelo social muito grande em benefício da população.
As fake news contra o flúor vêm desde o século passado. Entretanto, com o advento da internet, elas se potencializaram. Mas diga não às fake news, porque o flúor traz sim grandes benefícios à nossa saúde. E como você sabe, toda semana lá no Instagram da TV Justiça a gente também desmente uma fake news. Vamos dar uma olhada então? Olha só, gente, hashtag era fake, a mensagem que circulou aí na internet alegando que o TSE envia mensagens de cancelamento de título de eleitor por irregularidades no CPF. Gente, a Justiça Eleitoral jamais comunica o cancelamento de títulos de eleitor por SMS, e-mail, mensagens, nada disso, muito menos por aplicativos, tá? Então é fake news. Para a gente falar sobre mais essa fake news, eu vou chamar agora a Renata Fleury, que é especialista em direito eleitoral. Nosso programa hoje está todo voltado, né, para as eleições que vão acontecer agora no domingo. Doutora Renata, seja muito bem-vinda. Uma boa noite. Boa noite, Mariana. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. A gente continua aqui esclarecendo dúvidas, né? A gente viu aí que teve mais essa fake news de cancelamento de título e eu quero continuar tirando dúvidas sobre a questão das eleições de domingo. Muita gente quer saber a questão da cola eleitoral, né? Como é que eu faço para decorar tantos números? Então, a gente pode levar, o eleitor pode levar aquela colinha escrita ali no papel para na hora de votar na cabine de votação, ter os números certinho, não errar nenhum número, né? Sim, Mariana. Como nessa eleição nós vamos ter aí 5 votos, né? É importante, e para facilitar a vida do eleitor e do eleitor, ele pode levar a cola, anotando num pedaço de papel, com a sua caneta, próprio punho, o número dos seus candidatos, já previamente escolhidos, e levar consigo, entrar dentro da cabine de votação, consultar a sua cola para fazer o registro na hora da votação na urna. Lembrando que não vale anotar aqui no celular, porque não pode entrar com o celular dentro da cabine. Então, só mesmo a cola de papel, né? Exatamente, só a sua cola de papel contendo o número dos seus candidatos. O celular, como já dito, ele não pode ser portado dentro da cabine de votação. Em relação aos horários, doutor, esse ano as eleições foram unificadas, né? Então, no Brasil, a gente não vai ter divergência de 1 hora a mais nem 1 hora a menos. Explica melhor para a gente como é que vai acontecer. Exatamente, Mariana. É uma novidade esse ano. O horário vai seguir o horário de Brasília. Então, inicia às 8 horas da manhã e termina às 17 horas. Portanto, os eleitores que estiverem em municípios que têm um horário diferenciado devem se atentar, como, por exemplo, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, o Acre. Vou utilizá-lo como exemplo, as eleições vão iniciar às 6 horas da manhã e terminar às 15 horas no horário local do Acre. Então, os eleitores e as eleitoras desses municípios se atentem aos horários corretos, porque deve seguir o horário de Brasília. Isso porque, Mariana, às 17 horas de Brasília serão encerradas as votações e irá iniciar a totalização dos votos e o resultado parcial das eleições. Então, tudo acontecerá esse ano às 17 horas, horário de Brasília, eu repito. Então, se atentem as pessoas que têm esse fuso horário no seu município eleitoral. Queria até repetir, porque eu achei bem difícil de decorar esse horário. Então, por exemplo, no Acre, 6 da manhã é o início e acaba às 3 da tarde. Então, o eleitor de lá tem que ficar bem ligado em relação a isso, porque vai seguir o horário daqui, então não vai ter fuso. Exatamente, vai seguir o horário de Brasília, então ele tem que se atentar na cidade dele, o fuso horário dele, porque será um horário único, unificado. Então, o horário de Brasília na cidade dele, às 8 horas da manhã, pode ser que seja às 6 horas da tarde. Então, ele terá que se dirigir a partir das 6 horas da manhã à sua sessão eleitoral, que terminará, como exemplo do Acre, às 15 horas, né, que em Brasília será às 17 horas. Então, é só se atentar ao fuso horário do município eleitoral. Para não fazer confusão aí e perder o horário da votação, né? Sim, não podemos perder o horário da votação, né? Todos devem se atentar. Horário de Brasília, de 8 da manhã às 17 horas. Esse horário, ele vai funcionar para todo o país.
Doutora, agora falando a respeito de irregularidades, né? No bloco anterior a gente falou um pouquinho sobre aquela questão de você poder ir com a camiseta do seu candidato, de poder se manifestar de forma silenciosa, né? Na fila de votação, apenas portando aí um boto, uma bandeira. Mas se a gente, por acaso, testemunhar ali uma situação de alguém tentando convencer o colega do lado, da frente, a mudar de voto, ainda no domingo a gente pode denunciar, existem ainda canais de denúncia funcionando nos dias das eleições, como é que funciona? Sim, você pode procurar um fiscal, né, na sua sessão eleitoral para fazer essa denúncia, e aí é importante, como foi dito, há um aplicativo do próprio TSE que se chama Pardal, você pode baixar também no seu celular e ali fazer a denúncia. Se tiver foto, vídeo, você pode anexar, né, junto com a sua denúncia nesse aplicativo Pardal. Ele funciona dentro das sessões eleitorais, você tem o Ministério Público que estará ali, né, tem os juízes eleitorais, tem toda a fiscalização. Então, as denúncias, elas podem ser feitas. E aí eu chamo a atenção para esse aplicativo, porque nós temos muitos jovens, como disse meu colega que me antecedeu, né, nessas eleições, então que possam repassar essa informação dos aplicativos, não só do e-título, também do Pardal. Perfeito, recado dado. Então, as denúncias estão valendo, o e-título pode ser baixado até no sábado, domingo não vai valer, né? É importante a gente frisar isso. Domingo, se você tentar baixar o e-título, não vai conseguir, vai ter que levar, então, um documento físico. Acho que essas são as informações mais importantes para a gente passar para o nosso telespectador, né, doutora? Sim, essas informações são muito importantes, o e-título só até sábado, então hoje já tente baixar, né? O volume está grande de acesso, e é um aplicativo que tem diversos serviços, inclusive há um menu no canto superior esquerdo, onde você pode clicar para saber se é fato ou se é boato, então ali você também tem acesso a fake news, é um aplicativo bem completo, mas somente até a véspera da eleição, ou seja, só até sábado. É importante também que aquele título que não contém a foto, a pessoa leve o seu documento, e a todos que façam, né, cumpram esse seu dever cívico de ir votar. Votem no domingo. É isso, vamos exercer a democracia, né? Doutora Renata, muito obrigada pelas suas explicações e uma boa votação para a gente no domingo. Muito obrigada a você e uma boa votação a todos nós. É isso, gente. Eu fico por aqui. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. A gente está dando dicas lá diariamente sobre o checklist das eleições, o que pode e o que não pode no dia. A gente tem Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. Estamos presentes aí nas redes para facilitar também o acesso à informação, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Te espero semana que vem. Até lá.